Ontem foi repercutido, mais uma vez, a possibilidade do grupo de futebol assumir como controlador a SAF do Atlético. A notícia foi dada em primeira mão pelo Luiz Felipe Costa do Deus Me Livre há cerca de 75 dias, junto com nossos avanços naquela época no Fala Galo. Dados créditos como é devido, como é correto fazer em toda ocasião, vamos lá. Ainda há pouco sobre esse grupo de futebol. É um fundo de investimentos que a princípio controlaria, tudo no hipotético, cerca de 51%, e aí cerca de 14,9% a 15% viriam para ser descontado dentro do artigo 20 da Lei 14.193, com a dívida que o Atlético tem com seus apoiadores. Então ficaria basicamente numa continha de padaria aqui, 51% mais ou menos com esse grupo controlador, que cerca de 15% com abatendo da dívida que o Atlético tem com seus apoiadores, aí daria 66%, e os outros 34% ficariam na associação. Aí a dúvida que você pode ter é o seguinte: por que esse percentual tão grande na associação? O Atlético diz que quer fazer uma gestão compartilhada, e o Peter Grieve, que é do The Football, também diz isso em alguns poucos textos que tem dele disponível na internet, coisas relacionadas a este grupo, que fez uma administração de um clube no Zimbábue e que não teve tanto sucesso, mas que quer aportar dinheiro e colocar esse dinheiro para alguém administrar. O Atlético entende que ele administrando é o melhor cenário, com os seus profissionais, com o know-how de futebol. Enfim, sem julgamento de mérito, o Atlético tem nessa possibilidade aí a chance de pegar um valuation aí na casa de mais de R$1 bilhão, o que somando as SAFs de Vasco e Cruzeiro seria um valor maior. Só que a associação ficaria com a obrigação de pagar os tributos, a carga tributária que o Atlético tem, que tem ali o Profut e o Perse, que foram renegociações que o Galo fez com a União. Então, a SAF teria do lado de controle esse grupo do Peter Grieve, que é o The Football, mais o abatimento percentual de uns 15% dos apoiadores, e a associação ficaria administrando ali o pagamento desses tributos anteriores e administrando também os clubes de lazer. Há muito a se saber, há muito a se pesquisar ainda, mas esse desenho já vem de um bom tempo e a gente espera ter contribuído. Um abraço, até mais. Só o valor abatido da dívida que nós temos com o Ricardo e a família Menin já daria aí cerca de 50% de alguns clubes que se tornaram SAF do Brasil e, em alguns casos, 100%. Até então, um cenário interessante. Mas o Fael Lima, não a torcida do Galo, o Fael Lima esperava que viesse um grupo com experiência em administração no futebol, como aconteceu no Bahia, como é o Red Bull, que tem conhecimento e esse fator que a turma que está aqui vai continuar administrando futebol, eu não vejo como ponto positivo, como vem colocando. Eu queria uma nova visão de administrar futebol, uma nova maneira, desde as categorias de base, também para o futebol profissional, porque a fórmula que nós vemos nos últimos 20, 30, 10, 5 anos, ela é deficitária. Não me empolga a questão de investimento em contratações. O que eu queria mesmo é o Atlético livre de dívidas bancárias, é o Atlético livre de juros, é um aporte nesse momento para se livrar das dívidas. Eu não conheço o grupo que está vindo, por isso não posso avaliar. O que eu queria era esse ponto, uma turma que fosse experiente em futebol. Você é desinformado, hein? Você é um cara desinformado. Ele não acompanha o futebol do Zimbábue? Zimbábue. Eles conseguiram ir mal no Zimbábue, Leopoldo. A melhor colocação, o campeonato nacional, é isso, Pedro? A melhor colocação foi no nono lugar, que ano e no que Zimbábue, campeonato? que é o melhor, é um dos melhores campeonatos do mundo. O Zimbábue, melhores campeonatos do mundo. Vem com esse know-how. Agora o Atlético, ele inova, Leopoldo, sempre. Porque é a primeira vez que eu vejo conversar do SAF que nenhum dos dois estão querendo administrar. O cara que veio do Zimbábue falou: gente, não põe isso na minha mão não, que eu não sei mexer com isso. Eu tenho a grana. Eu já fui mal no Zimbábue, aqui no Brasil. Aí a diretoria do hotel, mas nós também tem 4 anos que a gente só dá prejuízo. Pega! O cara não quer pegar.
O problema do Atlético é que ninguém está querendo administrar, Leopoldo. Tudo certo para dar errado. Essa é a É verdade. mais ou menos isso que o Fael falou, eu falei de forma mais engraçada. Ô, Fael, quando a oposição fica assim é porque o troço tá indo bem, né? Mas você vê que até ele tava falando meio triste. Ele tava falando meio Não, travado. eu tenho tratado esse assunto com muita seriedade, porque SAF só se vende no Brasil uma vez. Você tem que tratar com seriedade, nós não. Nós queremos que dê errado. É só uma vez que a gente vai vender SAF para nunca mais. A minha opinião, daqui a 10 anos o Brasil vai ter que fazer uma outra lei para salvar os clubes brasileiros. As SAFs. É a minha SAF 2 é a SAF da admissão. SAF. Né? A SAF é uma coisa, né, Sociedade Anônima do Futebol, é uma coisa legal, um projeto bacana. Mas no Brasil os projetos bacanas tendem a ficar confusos. E Léo, eu vejo bagunçados. mais as torcidas comemorando uma possibilidade de contratações, de grandes contratações, do que pagamento de dívidas. Eu falo sempre aqui, quando falo do Cruzeiro, eu falo, o Galo também é a mesma coisa. Esquece um pouco esse trem de reforço. O ponto principal é salvar os clubes dessa dívida e desses juros que enforcam os clubes. O Atlético, por exemplo, hoje, ele vende, se ele pega 500, 600 milhões de um investidor estrangeiro aí, mais 300 milhões aqui de 4S, ainda assim a dívida ficaria próximo de 1 milhão, Leopoldo Siqueira. É uma situação caótica que eu acho que o pessoal não entende ainda qual a situação dos clubes brasileiros nesse momento. Eu vejo a torcida do Vasco batendo tambor que vai chegar jogador do Botafogo lá e tal, e não entendem realmente qual que é a situação dos clubes, o que é o papel da SAF no Brasil. O que é mais errado do Brasil, né? A SAF, eu nunca vi isso enrolar 10 anos para pagar quem você deve. Se você, tudo bem, faz a SAF, cria um mecanismo para facilitar o investidor, mas o cara tinha que chegar aqui com a grana toda. Sabe, o Cruzeiro deve 1 bilhão e 200. É o que o Cruzeiro vale? Põe 1 bilhão e 200, zera tudo e começa. É assim que funciona. Ninguém compra uma empresa e assume 10 anos para pagar. A SAF já é uma coisa vergonhosa, mas para salvar os clubes. E o que o Fael falou mais grave, se não for bem feita, a SAF não vai dar conta, porque o Ronaldo ele tem que pagar 100 milhões por mês, mais ou menos, por ano, para em 10 anos ele ter quitado a dívida. Imagina a enxurrada de ações quando a coisa não começar a fazer água, como se diz, né? E a mesma coisa o E é uma Atlético. bola de neve, Toledo, que ela ainda está girando. A gente vê o caso do Potker ontem, assim, não é uma dívida que está estagnada, é uma parada, dívida que Sempre está... tem chegado mais. Exatamente. Você dinheiro põe pra pagar, juros mais dinheiro. judiciários, é de 1 a 1,5%, é muita grana. que Muita aumenta. grana.